Pronto, bora lá, pessoal. Bom dia, então, aí, galera. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. É, Agora, pelo início, eu queria organizar um pouco aqui para a gente falar um pouco de como a gente pode seguir, né, para ficar aí da melhor forma, para vocês conseguirem pegar melhor, né, como tocar o projeto de SEO. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa umas coisas aqui. Beleza. Isso aqui. Acho que foi aí. Vocês já estão vendo minha tela aí, pessoal? Estamos vendo o SEMrush, é isso? Beleza. Isso mesmo. Ver se eu consigo ir aqui um pouquinho também. Beleza. Bora lá, então. Pessoal, pus aqui um pouquinho da sequência de aula. Então, a gente teve a introdução de SEO lá, né? Isso aqui vai acabar. Algumas coisas não vão ser só uma aula, tá? Porque, por exemplo, checklist, a gente já passou aí umas três aulas, na verdade, né? Umas duas, acho que a gente já passou, e essa seria a terceira, porque é um assunto um pouco mais denso, né? Então acabou demorando um pouco mais. Aí a ideia é hoje a gente continuar nele. É, mas aqui um pouco para a gente conseguir ter um vislumbre assim, né, do que a gente vai fazer e aí eu acho que fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais claro dos próximos passos, tá? Então a gente teve introdução de SEO. Se vocês verem lá também no guia das aulas eu subi, tá? Todos que a gente teve até agora. Então teve a aula um que tem ali mais sobre a proposta. Eu posso até abrir aqui. Tem mais sobre como fazer a proposta, como explicar. Eu deixei aqui uns pontos essenciais para apresentar para o cliente, que é sempre um projeto a longo prazo. Enfim, é que vocês podem olhar com mais calma. Eu só adicionei esse slide, o restante eu já tinha apresentado para vocês, que é os pilares de SEO, o workflow do projeto, a parte do checklist mesmo, enfim, algumas coisas que a gente já passou. É, Aí depois, como iniciar o projeto, foi a aula 2 que também está aqui, que tem aquela parte de acessos, o que a gente vai solicitar, né, de acesso, acesso à plataforma, acesso ao Google Analytics, acesso ao Search Console, como fazer a criação se não tiver o Search Console, né, então essa parte mais inicial de acesso, tudo mais. Tá aqui também o início do SEMrush, né? Como iniciar, como cadastrar ali com o projeto para ver os primeiros erros ali, né? No site do cliente. Então, é esse documento aqui. E o documento da aula 3 que é o que a gente vai continuar hoje, que é do checklist de fato. Então, a gente está aqui nesse momento, tá? É, e aí depois, para a gente, né, ver um pouquinho para onde que a gente vai, o checklist é a base, assim, né, que a gente precisa fazer para poder iniciar um projeto de SEO. Então, quando eu fecho assim, um projeto, eu pego ali. Eu consigo fazer hoje já muito rápido, né, esse checklist, mas daria para pegar ali uma semaninha, 2 semanas. é, que aí pegaria 2 dias, 4 dias assim de trabalho só para fazer esse checklist. Então, passo para o cliente que vai fazer esse checklist, né? Fazer esse raio-x completo do site dele e toca aí o checklist para ver todos os pontos que tem. E aí, posteriormente a isso, eu vou montar o cronograma para 12 meses. Então, eu já vou saber tudo que tem ali do site do cara que tem para ajustar, né? E aí
já dá para montar esse cronograma para 12 meses com os entregáveis fixos, entregáveis variáveis, que é o que eu coloquei aqui na aula, acho que na aula um mesmo, sim. Então, aqui os fixos, que é análise de palavra-chave, concorrência, usabilidade e tudo mais. E o variáveis, que seriam os conteúdos para o site do cara, questão de title description e várias outras questões aí que nem sempre é aplicável, né? Mas quando é aplicável, a gente tem que entregar aí, né? Então, também aí depois a gente vai seguir para a aula dos entregáveis fixos. Aí no meio disso, opa, deixa eu aumentar aqui de novo. Aí no meio disso eu pus um padrão para conteúdo de SEO, porque um entregável fixo também, né? Seria conteúdo, né? Então, conteúdo a gente acaba tendo que sempre fazer. O que vai alterar do conteúdo, às vezes é a quantidade, porque às vezes o cara tem muita categoria, ou tem pouca categoria, ou já tem algum conteúdo, então às vezes não vai criar um novo conteúdo, né? Vai só revisar algum tipo de conteúdo que ele já tem. Então, é isso que vai alterar na questão de conteúdo. Mas aí eu vou passar uma aula também de padrão de conteúdo para SEO. Então, qual que é um padrão legal ali? É, trazer questão de quantidade de palavras-chave dentro de conteúdo, do quão longo ele precisa ser e tudo mais. Aí a gente também vai falar sobre os entregáveis variáveis, né? Que é aquela lista aqui que eu deixei aqui para vocês. Então a gente vai acabar, isso aqui também vai acabar durando mais que uma aula, né? Os fixos e variáveis, porque a gente vai ter que ver um por um desses e eu vou ter que ensinar para vocês como fazer, né? Então, vai acabar levando um pouquinho mais tempo esses fixos e variáveis. E aí eu também vou criar um documento assim para poder ter o passo a passo de como montar cada um deles, né? Então, vou deixar um modelinho para vocês e também vou deixar um passo a passo de como montar eles. É, Aí depois disso, que a gente passar por esses entregáveis fixos, variáveis e como montar o cronograma, aí eu acho que o ideal assim seria a gente já ir para alguma questão de aplicação com algum cliente mesmo. Então, aí talvez a gente ali na introdução já tem bastante de como vender, né? Mas aí talvez eu possa tocar com o Jeff a parte em como montar esse produto de fato para já começar a oferecer aí para os clientes. E aí, porque aí já seria legal vocês começarem a aplicar na prática mesmo, para pegar a mão, pegar conhecimento e às vezes tem dúvida, as dúvidas acabam vindo na prática mesmo, né? Então, acho que após todas essas aulas da gente ver tudo isso, o legal seria ter algumas aulas extras assim de dúvidas de vocês terem aplicação com o cliente, terem dúvidas. Aí a gente pode ver junto qual a melhor forma de fazer, talvez não seja nem algo fixo, assim, porque aí vocês podem tirar dúvida comigo assim a qualquer momento, né? Não precisa ser um horário fixo, tipo 8 da manhã, porque aí vocês podem me chamar assim durante o dia para tirar uma dúvida de SEO, enfim. Mas aí a gente poderia também ter algumas aulas com vocês anotando e vendo o que está funcionando e o que não. Então, acho que é mais ou menos isso assim que eu tive de ideia para a gente seguir aqui, tá? Vocês acham que faz sentido? Tem alguma dúvida, alguma questão? Parece bem redondinho, bem completo. Opa, Jeff, eu não estou te ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo? Não, desculpa, mas eu falei que estou de acordo, tá? Passar toda a teoria, tudo que a gente tem que aprender, e aí depois a gente vai vendo isso na prática contigo, né? Com os clientes. Isso, show. A gente até pegou o up, né? Então, quando a gente for ter essas aulas de entregáveis fixos e variáveis, eu posso até usá-los como padrão mesmo. Então, já vão ser até alguns, alguns produtos finais, algumas entregas, né? Que já dá até para entregar para esse cliente, como teste mesmo, né?
Então, eu vou fazer uma análise de palavra-chave, aí se quiser entregar para ele também, enfim, como um quesito assim de teste mesmo, de início de projeto de SEO, daria para entregar. Então, a gente vai fazer tudo isso. Aí a gente pode fazer baseado nesse cliente aqui também. É só questão do conteúdo também que a gente tem que ver junto depois. É, como que a gente pode produzir esses conteúdos, né? Se a gente vai usar aí um redator, ou se a gente tenta fazer aí por IA de alguma forma e dar uma boa revisada, mas aí a gente pode ver junto. Esse entregáveis variáveis significa que, por exemplo, o fixo realmente vai para todos os clientes. O variáveis é o que a gente vai negociar ali de entregar a mais, né? Sim, sim. É, é, até pode se acabar confundindo em algum momento. Eu mesmo acho que agora falando confundi, porque eu estava falando de conteúdo de categoria, né? Eu acabei falando como fixo. Mas ele é um fixo que ele acaba variando realmente de acordo com o cliente, porque você vai ter mais ou menos gasto de acordo com o cliente, né? Então, por exemplo, às vezes é um cliente que tem um site enorme, vai valer a pena, talvez. Aí depende muito do formato que você vai trabalhar, como eu cito, né? De criar o conteúdo com a IA ou criar com o redator. Mas, por exemplo, se você criar com o redator, você vai acabar gastando um pouquinho mais de dinheiro, se for um cliente um pouco maior e você quiser oferecer mais conteúdo, né? Então, acaba sendo variável por causa disso, né? A gente acaba variando a quantidade de entrega desse conteúdo e tal, mas ele sempre vai ter também, acaba sempre tendo. Mas alguns aqui que são mais técnicos, aí eles são realmente variáveis, tipo aqui, ó, tem ajuste de criação do robots. Esse robots, às vezes você vai olhar lá, vai estar tudo, vai estar assim, correto, 100% correto. E aí não vai ter muito que ajustar nem criar. Então aí vai ser realmente variável. Então é mais ou menos por aí. Me mutei sem querer. Então, acho que é basicamente isso, tá? Só para a gente se organizar mesmo. Eu subi as aulas lá no Drive, da aula 1 ao 3. Então, hoje seria o certo a gente voltar para a aula 3. Eu criei aqui uma apresentação, ela tá bem curtinha, porque eu fiz mesmo, né, o trabalho de mais difícil assim de explicar como fazer e explicar o que que é direto no checklist. Então fiz item por item aqui. Até separei, né? Eu tenho aqui o checklist que a gente estava fazendo do Up Bijuteria, tá? Que a gente parou aqui na parte de linkagem interna. A gente parou exatamente aqui nesse ponto, que a gente estava vendo com o Mosbar e tudo mais, mas eu fiz aqui uma cópia do checklist e aí eu expliquei ele ponto a ponto de cada item, o que que é, como fazer, tá? Então aqui na aula eu fiz o quê? Na aula 3, né, de checklist. Eu pus ferramentas utilizadas, que é todas as ferramentas que a gente vai utilizar aqui pro checklist de fato, né? Então, deixei aqui, para a aplicação do checklist serão necessárias as seguintes ferramentas. Um SEMrush. Aí eu deixei aqui o Screaming Frog como opcional, mas eu até trouxe ele aqui hoje para vocês. Eu trouxe com o site de 99 óculos, que a gente não estava conseguindo ler o de Up, né? Estava dando alguns problemas. Então, eu trouxe ele passado no de 99 óculos para a gente poder olhar junto e ver como que ele ajuda, como que ele é interessante. Eu deixei aqui como opcional, porque sempre vai dar para ver de alguma outra forma. Tudo que a gente vê nele dá para ver de outras formas. Só que ele traz de uma forma bem interessante. Então acaba facilitando bastante. É, então, recomendo utilizarem. Como eu falei, ele é uma ferramenta assim bem cara. Eu acho que eu fui dar uma olhada, acho que estava até 200 e poucos euros assim por ano. É, assim, acaba sendo um pouquinho alto, né? Porque já tem o SEMrush, que é
US$ 100, US$ 120, então acaba um juntando com o outro. Então eu acabo usando ele, é, é uma versão um pouco mais antiga, que eu consigo aqui usar de forma gratuita, né? Então, mas acaba funcionando bem, que eu acabo só fazendo análises assim complementares com ele, por isso que eu deixei opcional. O Google Search Console, o PageSpeed do Google, o GTmetrix também é para ver as mesmas coisas do PageSpeed, mas ele traz dados de algumas outras ferramentas, né? Que o PageSpeed, por padrão, usa o Lightspeed, que é o software, né, que está rodando para poder trazer esses dados de velocidade do site. E o GTmetrix acaba trazendo dados tanto do PageSpeed quanto de algumas outras ferramentas. E aí aqui eu também trouxe extensões. Então, tenho a SEO One Click, o Mozbar, Redirect Path e o Ahrefs. O SEO One Click é o que eu mais uso, que é quando você clica aqui, ele já traz title, description, já traz vários dados aí de SEO. O Mozbar, que é do Moz, né? O Moz é uma empresa muito forte de SEO, eles também têm algumas outras ferramentas, mas o Mozbar que acaba ali dando para a gente alguns dados de. Cadê? Vou até abrir aqui para vocês. Ó, vamos tentar abrir aqui no. Porque aquele, às vezes, ele sempre dá uma engasgadinha. Mas eu acho que ele já está aqui no meu cookie, já está totalmente ok. Ó, sim, já adicionei ele aqui. Então, vamos ver. Eu acho que é login. Fazer o login vai resolver. Aqui, perfeito. Então, ó, aqui no Mosbar, pessoal, a gente consegue alguns dados de PA e DA, né? O DA seria Domain Authority e esse PA seria relacionado à linkagem externa. Então, ele acho que até mostra aqui quantos links externos tem seria dentro aqui dessa página. Mas o que mais importa para a gente é o DA, seria a autoridade de domínio, que era uma métrica que tinha antigamente na própria SERP do Google. Então, quando a gente abria aqui, já faz uns bons anos isso, tinha um número de autoridade de domínio, né? Desse domínio, quão forte ele é. Hoje em dia não tem mais, mas aí dá para a gente ter uma noção aqui pelo Mosbar. Outra funcionalidade dele também é que a gente consegue abrir aqui, né? E aí a gente consegue ver fazer algumas marcações de links. Então, se a gente põe external aqui, por exemplo, ele vai marcar todos os links que vão para algo externo, né? Então, por exemplo, aqui das redes sociais que vão para outro site, ele marca aqui para a gente. Se eu marco interno, ele já marca os links internos que vão manter a gente aqui, né, dentro do próprio site. E aí também tem follow e no follow. Então, quando a gente faz uma linkagem externa, pode ser follow ou não follow. E o que que é isso? O follow é que o crawler, né, o robô do Google, ele entrando nesse link, ele vai averiguar o que que é esse link, né? Então ele vai para outro site. Ele vai criar uma malha de análise, né? Enquanto se tiver como no follow, ele não vai seguir nesse link. Então, para links externos, é indicado que seja no follow, normalmente, igual tá aqui, porque a gente não quer que o robô siga para esses links, né? Quando ele estiver lendo o nosso site. E aí, para os links internos, normalmente a gente deixa follow, também como está aqui no exemplo no próprio site aqui do SEMrush, tá o exemplo. Então, aqui também dá para a gente fazer essa análise com ele, que é inclusive uma análise que tem lá no checklist, de ver
questão de linkagem interna. Então, das ferramentas utilizadas é isso. Aí tem todos os links delas também disponível dentro do checklist de SEO, que aí eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui na parte 2, de como verificar o checklist de SEO. Então, no checklist de SEO, a gente vai ter a ação a ser feita, né? Aqui no na primeira coluna. Se aplica ou não, o status, a prioridade, informações e como ver. Então, eu deixei aqui a explicação certinha de cada um. Então, aplique-se para verificar, né? Quando você for fazer análise, se aplica ao site atual da análise, né? Então, se aplica ao site que você está analisando. Então, aí você vai acabar alterando ele, né? Dependendo aí da plataforma do cliente. Então, você vai poder pôr sim, não ou obsoleto, tá? Então, às vezes vai ter alguma coisa ali que às vezes não se encaixa no site do cara. Por exemplo, tem uma parte ali de notícias, por exemplo, no meu checklist. Eu acho que eu até tirei essa parte da versão que eu mandei para vocês, que é uma parte muito específica para quando você vai trabalhar com um site de notícias, algo assim. Então, como não é muito comum, né? Eu acabei até tirando, mas tem ali uma parte de notícias que ela ficava quase sempre obsoleta. Era dois, três itens ali, não era muita coisa, mas que eu sempre deixava obsoleta na maioria dos clientes, porque era algo muito específico, né, de notícias. É, então, você pode deixar ok, pendente ou obsoleto. Eu nem coloquei obsoleto aqui, mas tem lá obsoleto, e aí é, também até deixar aqui um exemplo, que é se você estiver no site do cliente, e às vezes tem alguma coisa ali que não está o ideal para SEO, mas que não vai ter como fazer, porque às vezes a plataforma do cara não permite aquela alteração, ou não tem como fazer mesmo. é, Aí dá para a gente pôr como obsoleto para tirar esse item da frente, né? Porque realmente não vai ter como aplicar, então a gente acaba pondo ele ali como desativado, né? Aí tem o status para a gente ver se a partir do que existe ali no cliente, né, do que está certo ou não, precisa de ajuste ou não. Então já mostra ali se o status está ok ou se o status está pendente a partir do que você colocou ali no Aplica-se. A prioridade também já está ajustada, tá? Então a gente já tem ali cada ponto, né? Com a sua devida prioridade, então nem recomendo mexer tanto, mas eu também deixei aí que pode ser que vocês queiram alterar e tudo bem para algum cliente específico. Então, a gente também vai ter que levar em consideração sempre a recorrência, né? Eu expliquei um pouquinho já disso em algumas aulas passadas, mas às vezes ali você vai pegar uma prioridade média, só que a prioridade média ela acaba tendo uma recorrência muito grande no site, né? Então acaba tendo muitos itens para corrigir com aquela prioridade média. Então você pode dar uma prioridade maior. E às vezes a prioridade alta só tem erro em uma página de um produto específico. Aí você pode ajustar também, mas aí você pode inverter as prioridades, né? É, Aí, em questão de informações gerais de como verificar e o que verificar, é, aqui eu vou mostrar para vocês direto no checklist. Cadê? Aqui eu deixei até o link, né? Só um André, minutinho. Oi, pode falar. depois libera o link desse checklist aí novo que você fez, que dá para ver que você preencheu todas as infos e como ver, mas eu cliquei nele e está solicitando acesso. Tá aqui nesse link? Aham, Porque esse link aqui foi o que eu joguei lá no Drive, mas eu vou ver então. Vou verificar aqui. tá. Eu consegui acessar, Jeff, o mesmo link ali. Aham. Não sei se é uma Acho questão, que tu tá com o teu usuário profissional ali? Tu não tentou acessar com o teu pessoal sem querer? Deixa eu confirmar aqui. talvez. Ah, agora abriu, agora abriu. Abriu? Ah, Desculpa, sucesso. abriu.
E preencheu bastante, tá, André? Porque essas infos tava tudo em branco, né? Opa, desculpa, Jeff. Pode repetir, por favor? Não, tu preencheu bacana, porque essas infos tava tudo em branco. Isso. Então, o ideal, né, que os infos a gente vá preenchendo de acordo com, com o cliente, né? Quando a gente estiver analisando ali o cliente, a gente pode pôr alguma informação dele. E era assim que eu estava utilizando quando a gente estava passando aqui com o Up, né? Então, eu até deixei separado aqui, vocês estão vendo é minha tela ainda, né? Aqui no Up, ó, eu pus aqui algumas observações do próprio cliente. Então, aqui, ó, para essa pergunta, eu pus aqui Up Bijuteria, que é o que estava lá como palavra-chave principal, né? Enfim, vocês podem usar aqui como observações. Mas, para não ter que fazer um PPT muito longo, explicando cada item, eu preferi pôr aqui, né, para vocês terem realmente a explicação do que é cada item. Porque muitos, às vezes, é uma análise simples, né, que tem que fazer. Então, eu preferi fazer aqui, conforme você falou. Então, aqui vocês vão poder entrar, vão poder ver a arquitetura de página, existe uma categorização, né, de páginas do site, verificar categorização do site, né? Aí, como ver direto no site, algumas coisas aqui vão estar simples assim, e outras vão estar um pouquinho mais complexas. Vamos pegar aqui um exemplo, né? É, Por exemplo, aqui existem URLs duplicadas. Verificar se existem URLs duplicadas no SEMrush ou Screaming Frog. Aí eu deixo aqui também as alternativas de ferramenta, tá? Também tem alguns links, então, quando precisar usar, assim, todas essas ferramentas que eu passei aqui, cadê? Aula 3 aqui, ó. Aqui tem as ferramentas e aqui as extensões. Então, quando precisar usar elas também, sempre vai ter aqui, ó, uma URLzinha de algo. Então, não é em todas que tem, mas aqui em pelo menos uma vai ter a URL da extensão ou da ferramenta que você precisa utilizar. Então, é basicamente isso, tá? É, aqui. Aqui a gente já viu, já passou por bastante coisa. Aqui, ó, por exemplo, eu deixei até alguns passo a passos. Então, aqui, por exemplo, para você verificar se existe URL com erro indexada, né? Eu deixei até um passo a passo aqui. Então, verificar erros 404 indexados. Deixei até um passo a passo aqui. Então dá para fazer aí, acho que vai ser tranquilo, assim, de vocês tocarem esse checklist aqui. Ele não é nenhum bicho de sete cabeças, não, mas eu vou estar sempre aqui também para dar suporte, né? Aí hoje a ideia era a gente continuar vendo do Up, né? A partir desse item aqui, que é o do Mosbar, que eu estava até comentando, que eu marquei ali para vocês, questão de link interno, externo. A gente parou nesse item aqui, então a ideia era continuar ali no Mosbar, né? Mas aí aqui vocês podem ver que vai continuar tudo, né? Eu fui colocando aqui o que precisa ser verificado. Eu só deixei essa parte aqui, pessoal, que também acho que vai precisar de uma aula extra. E a parte, que é a parte técnica de performance, tirando imagem. Então, eu subi aqui a parte de imagem, que é uma parte relativamente simples, vocês vão conseguir verificar de boa. Opa, Matheus, pode falar aí. Fala, André, beleza, cara? Beleza? Me tira uma dúvida. Eu não sei se já fizeram essa pergunta aqui, se já fizeram, me perdoem. Mas, por exemplo, tu tem esse checklist todo e eu entendo que toda aplicação do teu projeto já iniciou através desse checklist, certo? Tu Certo. tem, por exemplo, um prazo de tomada de decisão para cada ação dela que compõe o projeto, porque, por exemplo, tu falou para a gente que o ideal é que um contrato de SEO ele dure um ano. Então, ao longo de quanto tempo e, por exemplo, em qual mês desse um ano tu vai realizando cada ação dessa? Ou se tu vai fazendo tudo de uma vez e isso é recorrente? Tipo, tu tem esse roadmap de tudo que vai acontecendo ao longo do tempo do projeto? Como é que funciona esse teu planejamento?
Show, vamos lá, Matheus. Vou voltar aqui um pouquinho para o início. Uhum. Eu passei isso aqui. Não, cadê? Deixa eu abrir aqui meu Drive, pessoal, que tem. Eu fiz aqui Aqui, sequência de aulas. Beleza. Aqui, ó. Aqui, Matheus, é um pouquinho do que a gente vai seguir nas aulas, tá? Então, trouxe para o pessoal também não ficar com tanta dúvida. Fechou, Então, fechou. a gente está aqui na aula 3. Acaba não sendo a 3, né? Porque algumas, como eu falei, elas vão acabar levando um pouquinho mais de aulas, né? Alguns assuntos aqui, né? Porque tá mais por assuntos. Então, alguns assuntos vão levar mais de uma aula. Então, Ah, tá. esse daqui, por exemplo. Mas depois que a gente terminar o checklist, a gente vai para a aula de como montar o cronograma para 12 meses. Então, a ideia já vai ser pegar os entregáveis fixos e variáveis e já montar esse cronograma para 12 meses. Então, a gente vai pegar já 12 meses a partir de quando o cara começaria ali para montar o cronograma. Então, até comentei também que esse checklist aqui eu consigo hoje, né, com bastante prática, né, aplicar assim em um dia, em algumas horas. Mas dá para pegar assim quando um cliente começar e falar, ó, nessa primeira semana, ou pegar duas, até 3 semanas, assim, para falar para ele, ó, a gente vai fazer um raio-x completo do teu site e vai demorar essas 2, 3 semanas para a gente poder te entregar esse raio-x completo, né? Que aí seria o checklist. E aí você pega Fechou. essas 2, 3 semanas para fazer esse checklist. E aí a gente vai fazer essa aula, então, de como montar o cronograma. E aí, então, com o checklist completo, a gente já vai montar o cronograma para 12 meses. E aí, a gente precisa fazer o checklist antes para poder saber, principalmente dos variáveis, o que já está certo no site do cara e o que está errado. E os fixos a gente consegue sempre entregar, né? Aí é só dar uma espalhada neles ali durante esses 12 meses, né? Aí também tem o jeito correto de espalhar, né? Para não fazer algo que deveria estar no começo e no final, enfim. Mas Uhum. principalmente os variáveis que a gente acaba descobrindo com checklist. Mas sim, respondendo sua pergunta diretamente, né? Sim, a gente termina o checklist, a gente já consegue montar um cronograma certinho para ter uma boa noção do que a gente vai fazer cada mês. Fechou, fechou. Obrigado, então. Fechou? Aí no início a gente vai realmente avisar o cliente pegar assim umas 2, 3 semanas só para fazer esse checklist. Eu diria assim que é essencial. E aí no segundo, terceiro mês a gente já começa de fato fazer entregas ali com esse cliente e tocar ali o projeto dele de forma direta, né? Beleza, combinado. Valeu. É, Aí aqui no checklist, né? Então, aqui eu fiz uma cópia, né, para vocês com todos os pontos. E aí eu deixei aqui a parte de performance de imagem separada, que é algo que dá para a gente ver tranquilamente. Seria verificar, jogar no PageSpeed mesmo, né, ou no GTmetrix, e verificar quais imagens que podem ser otimizadas, que estão muito pesadas ali, e alguns outros pontos, né? Por exemplo, pegar a imagem por formatos mais leves, né, como SVG, que é um formato super leve que o pessoal usa aí para web. É, então, aqui temos alguns exemplos também. E aí eu deixei só a parte técnica de performance, que inclusive eu vou adicionar aqui na sequência de aulas depois, que precisa ser a parte, porque acaba sendo uma parte um pouquinho mais complexa, né? Então aqui vai entrar em questão de performance e aí entra em questão já de código, tá? Então, algumas coisas dá até para ver tranquilo, como um redirecionamento desnecessário, que até tem isso mais lá para cima, já separado, mas algumas coisas acabam sendo um pouquinho mais chatas de ver, tipo, tempo de resposta do servidor até vem no PageSpeed também, mas algumas coisas teria que analisar o código, tipo, é, coisas que poderiam ser importadas através do Google Fonts, é um pouquinho mais chato de ver. Essa parte de JavaScript também é um pouquinho mais chata de ver, essa parte de CSS também. Então, essas partes, como seria, assim, por exemplo, aqui no F12, né? A gente já teria que
seriam as partes que a gente teria que analisar mais aqui, né? Por exemplo. Então, eu teria que ver lá, inspecionar elemento e ir fuçando aqui nos elementos. Então, eu vou fazer ela um pouquinho mais para frente, né? E apartado. Mas até aqui a parte de imagem está tudo ok. E aí, em infos tem o que deveria ser verificado, né? E ao lado tem como verificar. Então, muitas coisas vão ser uma análise prática, né? Um teste prático, e outras vão precisar ir realmente de uma ferramenta. Beleza. Deixa eu abrir agora. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Querem falar aí? Tranquilo. Fiquem tranquilos. Eu vou voltar aqui então, pessoal, pro checklist que a gente estava fazendo para o Up Bijuteria, tá? A gente tinha parado aqui nessa parte aqui do Mosbar, então acho que a ideia hoje é a gente seguir esse checklist, tá? Seguir ele até finalizar. É, eu até refiz alguns ajustes, tipo essa parte de notícias aqui, foi a que eu comentei que eu tirei, ó. Então tem poucos itens ali, mas ele só serve para site de notícias, que é Google News, sitemap para notícias, mas eu acho que não vem ao caso, eu vou até tirar aqui também, tá? Para o nosso de Up Bijuteria. Mas eu vou seguir aqui desse ponto para a gente finalizar o checklist. Então, e aí na outra aula a gente já segue também usando o exemplo de Up para montar o cronograma do que a gente poderia entregar para esse cara ao longo de 12 meses, tá? Então, basicamente isso. Vamos lá, então. Aqui da parte de linkagem interna. Pessoal, linkagem interna tem sido muito importante para SEO nos últimos tempos aí, tá? Tem sido de extrema importância. Que é a linkagem entre as páginas do próprio cliente, né? Então, sempre que a gente for entregar conteúdo também, não adianta só por palavra-chave. É pegar ali algumas partes do texto, pode até listar ali dentro do texto, né, alguns produtos que aquele cliente tem dentro daquela categoria ou de outras categorias e por link, né, mesmo linkado ali para pro produto do cara ou para outra categoria semelhante, enfim. Igual a bijuteria está lá em anel, ali no conteúdo você faz um link para colar, enfim, para outros lugares do site. Isso é de extrema importância, tá? E aí, aqui é onde a gente parou, e aí até algo que a gente vai precisar do Mosbar, que era o que eu estava mostrando para vocês, que é algumas verificações que a gente vai ter que fazer. Deixa eu abrir aqui o Mosbar. Beleza. Vocês podem ver até a autoridade de domínio aqui do UP tá 20. Dos sites assim de e-commerce em comum vai ser mais baixa assim mesmo, essa média. Mas a ideia aqui é ver os links, né? Então, vou marcar aqui externo, que é os links, né? Ele vai mostrar os links vão para fora do domínio, ou no caso, para um subdomínio, né? No caso do blog, vai para um subdomínio. Então, é interessante a gente sempre ver eles. E aí, aqui já vai ter algumas questões, que é ao marcar a opção interno. Todos os links internos são follow. Então, como eu comentei para vocês, o follow e o no follow, né? Quando o robô estiver aqui dentro, se tiver follow, ele vai seguir naquele link, se tiver no follow, ele vai parar, não vai seguir. Então, todos internos, né? Todos os links internos que vai para dentro do próprio site são follow. E aí a gente pode até desmarcar o interno para ver, né? Pode ir marcando assim, desmarcando para ver. E aqui, pelo que eu estou vendo, tá bem ok. Todos os internos são follow. Então, quando o robô bater nesses links, né, ele vai continuar seguindo, vai continuar lendo, né, que é o follow, vai seguir na leitura, né, do site. E aí, os externos, normalmente, tem que ser no follow, né, para ele não sair do nosso site. Então, a gente pode até seguir aqui, tá ok, né? Sim, então vou até desmarcar aqui, por aqui.
Beleza? Então, ao marcar a opção externo, é um site ou página confiável? Então, tem até um conceito que a gente usa, que se for um site confiável, ele até pode ser follow, se for externo, né? Então, por exemplo, o do blog aqui, ele até pode ser follow, e ele é mesmo, que é o nosso próprio blog, é um site confiável, né? Na verdade, não é nem outro site, só um subdomínio, mas aí, a gente pode levar isso em consideração. Agora, por exemplo, aqui que vai para o WhatsApp, vamos ver se é follow. É follow também. Assim, seria melhor se não fosse, né? Porque ele não precisa entrar nesse link para testar quando o robô for ler aqui. Mas é um site, acaba sendo um site confiável, então também não teria problema. Um ponto que eu vi aqui no layout de Up é que não tem, né? Pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu ver isso mesmo. Não tem nenhum link para rede social, né? Aqui. Então, acho que já seria um ponto interessante aí de talvez inserir, talvez aqui no. Até que tem aqui do Instagram, né? Deixa eu ver como é. Se ele nem. Acho que ele nem marca esse aqui. Deixa eu inspecionar para ver. Ah, tem aqui do Instagram, beleza. Ele que não estava marcando aqui mesmo. Eu nem sei se esse aqui é follow ou não. Deixa eu ver. Acho. Aqui ele marca, ó. Followed. Aqui, ó. Class Mosbar. Tá. Então, o link externo aqui está como follow, mas também o Instagram, que é um site confiável, de certa forma, né? Mas esses links poderiam ser no follow tranquilamente, tá? Normalmente dá para trocar isso lá pela plataforma, tranquilo, que é só uma tag no HTML. Então, a tag no follow. Aqui, ó. Teria que adicionar esse hell no follow aqui, ó. Assim, ó. Teria que ficar. Se for fazer esse ajuste, né? Mas vocês vão poder ver aqui no checklist, eu deixo dúbio isso, não é uma prioridade tão alta, tá? Então, se o site for confiável, né? Pode ser follow ou não follow, mas se o site não for confiável, se tiver alguma questão assim que o site não for muito confiável, aí deixar como no follow obrigatório. Então, até deixo aqui as opções certinhas. Seguindo aqui, né? Então aqui vocês já vão usar o Mosbar, já tem até aqui o link. E aqui no de Infos também tem o que vocês devem verificar, né? Para facilitar. Mas como aqui a gente está fazendo do Up Bijuteria, eu estou deixando o Infos em branco para a gente pôr informações da Up quando necessário, tá? Então, aqui os links do site são feitos através de links estáticos, ou seja, sem uso de JavaScript, Flash. Acho que eu até tirei isso do. Eu tirei, tá? Esse aqui a gente vai pular, que é algo um pouco mais antigo, que não, nem tem mais nada em Flash hoje. Dificilmente algo em JavaScript, então tá tudo bem. Existem links internos quebrados? Então, aqui eu já deixo aí outro ponto. E aí, eu já vou aproveitar aqui, porque eu deixei ali o como ver, que é usar o Xenolink ou o Screaming Frog. Eu vou deixar aqui já para vocês verem como que é o Screaming Frog, tá? Então, eu joguei aqui o site de 99 óculos para a gente poder ver. E aí ele me traz aqui listado todas as URLs que contém no site. Inclusive, ele traz outras coisas, né? Ele traz imagens também, traz outros que normalmente arquivos JavaScript, arquivos CSS, e traz desconhecidos também, caso ele não reconheça o que é. Mas basicamente isso.
Então, ele traz todas as páginas aqui, e aqui eu vou conseguir ver basicamente o que eu quiser dentro do site do cara. Então, aqui, eu ponho HTML, por exemplo, vai ter todas as páginas HTML, que vai ser as páginas de categoria, a home, né? E as páginas de produto. E as páginas extras de devolução, de política e tudo mais. Então, se eu for descendo aqui, vocês vão vendo, vão ter todas as páginas. E aí, eu clicando numa página, eu também vou ter todos os dados delas, né? Então, que a gente estava comentando de title description, por exemplo, é, aqui, ó, tem o title da página, aí o length, né, que seria o quão longo ele tá, se ele tá muito longo, então ele tem 51 caracteres nessa página especificamente. É, mostra a questão de H1 também, que é a heading tags, que a gente já passou um pouquinho, que é a questão dos títulos, né, das páginas. Então, tudo isso a gente consegue ver aqui. Então, vou dar um exemplo para vocês, prático, que é aqui, ó, os títulos das páginas. Então, aqui eu tenho todos os títulos de todas as páginas. Então, eu consigo ver por aqui. Aí ele já me mostra aqui, missing, por exemplo. Então, essas páginas, elas estão sem title, mas eu já estou vendo aqui que são páginas com filtro, né? Que são páginas de paginação, né? Então, aqui é página 2, coisas com filtro. Então, beleza. Agora, duplicado, por exemplo. Eu entro aqui em duplicado, eu também vejo que tem bastante coisa de paginação. Então, essas de paginação, tudo bem. é, Não tudo bem está duplicado, seria bom a gente ajustar, mas aí vai depender muito também da plataforma, né? Se permite. Mas aqui estão com titles duplicadas. O que seria legal? Seria legal, ó, pegar aqui, por exemplo, armação de óculos feminina. Seria legal se aqui na página 2 o title mudasse automaticamente com página 2, né? Com próprio página 2, algo assim aqui. Não é o caso, mas aqui ainda dá para aceitar. Mas às vezes a gente pode entrar aqui e ver alguma duplicação que não seja por filtro, né? Que esteja duplicado mesmo na página em si. Aí a gente pode pegar para ajustar, ó. Então, basicamente aqui tá aceitável, que é só questão de paginação. Aqui, ó, a gente já consegue ver over 60 caracteres. Então, os títulos que têm mais de 60 caracteres, que estão muito longos, né? Se a gente jogar no Google, vai estar com reticências ali. Então, a gente já tem aqui, ó, algumas páginas que a gente poderia ajustar os títulos. Abaixo de 30 caracteres. Então, todas as páginas que estão um title ali abaixo de 30, que também seria considerado pouco, né? Então, aqui também a gente já pode pegar todas essas páginas para ajustar. Algumas são de busca, né? Mas, ó, na própria home ele considera pouco. Então, o title da própria home hoje a gente pode arrumar, né? Que tá home loja 99. Não tem nenhum tipo de palavra-chave aqui, então a gente poderia pegar isso aqui, adicionar um traço aqui, adicionar é, óculos de grau, armaduras para óculos, óculos, vírgula, óculos de grau, enfim, daria para fazer vários ajustes aqui com palavra-chave desse cliente aqui. Então, na própria home tem ajuste para fazer hoje. E aí são coisas que a gente acaba já pode ter ajustado em algum momento, mas em algum momento se perde, alguém reajusta, alguém sobrepõe, e aí a gente tem sempre que ficar de olho. Então, aqui é um exemplo de uso, né, de como que a gente consegue usar aqui essa ferramenta e como que ela acaba facilitando aqui o nosso trabalho. Então, aqui, ele até pergunta se existem links internos quebrados, e aí a gente pode vir aqui por status code, né? Vai ser aqui, ó. No externo, a gente põe status code. Então, no caso, não tem, ó. Então, aqui, ó, aqui são os links internos, tá, pessoal, do próprio site. E aqui pergunta o quê? Existem links internos quebrados?
Então, a gente tem aqui tanto interno quanto externo. Então, a gente pode vir aqui por status code para ver se tem. Ah, então até tem, ó. Aqui ele está lendo alguns links, ó. Ó, uma boa quantidade aqui, 19 links que ele está lendo com status code 404. Como que ele leu esse link, né? Se é um link que não existe, né? Se é um link que se a gente copiar, né? Se a gente copiar, ele deve dar 404. É, isso mesmo. Então, quando a gente entra nessa página, ele deu 404. Então, provavelmente, ó, como é a armação de óculos para rosto-coração, esse erro 404, ó, ele está dando no próprio menu. Então, olha um ajuste aqui já para a gente fazer. Provavelmente, essa categoria só está vazia no site do cliente. E aí, por isso que está dando 404. Não foi colocado nenhum produto. E aí, normalmente, quando isso acontece, gera um 404. Mas aqui, já mostrando para vocês, se fosse o checklist desse cliente, aqui eu já ia pôr como pendente, ó. Então, existem links internos quebrados, eu já ia pôr sim. E aí, fica pendente. No caso, a gente teria que ver isso em Up Bijuteria, né? Eu recomendaria a gente ver por lá mesmo, mas pro Up Bijuteria, ele precisa de um ajuste para a gente poder passar ele lá no... Opa, a Siri tá falando comigo. Foi mal, pessoal. Cadê o Mosbar? Aqui, deixa eu desmarcar aqui. Beleza. Então, aqui, como eu tinha mostrado para vocês, cadê? Aqui, o Robots. Aqui no Robots, vocês estão vendo que ele tem esse User Agent de Zello, né? Então, esses User Agent são os leitores, né? Os leitores que vão passar dentro do site. E aqui no caso de bijuteria, ele tem vários que estão desabilitados, né? E aí, algum desses aqui, eu acho que é esse aqui do Spider, se eu não me engano, até. Mas algum desses bots aqui é o bot que o Screaming Frog utiliza para poder fazer essa listagem aqui, né? Então, por isso que a gente não consegue fazer hoje isso em Up Bijuteria. Mas a gente consegue entrar e apagar pelo menos o do Screaming Frog, né? Para ele conseguir fazer essa leitura. Então a gente consegue fazer esse ajuste posteriormente para fazer essa verificação de 404 que eu comentei. Então aqui precisa de ajuste do robots para poder verificar. Então vou deixar anotado aqui. Vou deixar como pendente por hora, porque a gente ainda não conseguiu verificar, tá? Mas é basicamente isso. Então, precisa melhorar a linkagem interna do site. De que forma? Aqui eu vou pôr já que sim, porque sempre precisa, tá? E aí eu vou pôr da forma de adicionar mais links nos novos conteúdos. Então, o Up Bijuteria até tem alguns conteúdos, né? A gente já viu nas categorias, mas como esses conteúdos vão ser num possível projeto de SEO, eles seriam refeitos e revistos, né? Aí a gente também adicionaria links dentro dele, que é uma coisa até que não tem hoje. Tem aqui os conteúdos, né? Mas dentro deles não tem nenhum tipo de link, né? Para produtos ou para outras categorias. Então, eu vou deixar aqui já como um pendente que a gente precisa melhorar essa linkagem interna. Aí passando aqui para a parte de redirecionamento. Existe redirecionamento 301 em excesso? E aí até aqui eu deixei verificar na plataforma se é possível fazer redirecionamento 301 e se tem excesso. Então, esse outro ponto aqui eu até retirei também, porque não é muito relevante. Então, só esse aqui tá bom. Isso aqui a gente costuma conseguir ver dentro da plataforma, tá, pessoal? Então, aqui seria a gente logar lá na plataforma de Up,
e ver se tem como fazer redirecionamento 301 por lá. Se não tiver como fazer por lá, provavelmente não tem redirecionamento nenhum hoje em dia, né? Porque se não tem como fazer pela plataforma, dificilmente o cliente vai ter feito algum tipo de redirecionamento. Aí você pode até verificar com ele, mas dificilmente que ele vai ter feito. Então, seria realmente entrar lá na plataforma e verificar se tem excesso. Quando dá para fazer, né? Quando dá para fazer o redirecionamento 301, na plataforma também vai costumar ter a lista, né? De todos que estão feitos. Então, sempre que dá para fazer pela plataforma, costuma já também ter a lista de todos que vão ter feito. E aí a gente também consegue ver por lá se tem muito ou não. Eu acho também que a gente consegue até ver aqui, porque o que que é o redirecionamento, né? Ele é um código. Então, por exemplo, quando uma página. A gente não vai conseguir ver de up, porque a gente não consegue passar o up bijuteria aqui, né? Mas, por exemplo, aqui de 99 óculos. Quando uma página tá ok, ela retorna o status code 200, tá? Então a página tá ok, tá acessando. Quando não, ela dá o 404. Aqui, o 404. E quando ela está redirecionando, ela dá o 301. Então, vocês podem até ver aqui, ó, moved permanently. Então, tá movido permanentemente, né? Então, está sendo redirecionada, uma página que não existe mais. Então, você pode ver aqui, nesse caso, também daria para ver aqui se tem redirecionamento em excesso. Não, acho que não é o caso, tem algumas coisas aqui de filtro que também a gente pode desconsiderar, que acaba sendo muitas vezes redirecionamento automático da plataforma. Mas aqui tem um exemplo perfeito, que é uma categoria que era barra sol quadrado, em algum momento ela foi redirecionada, tá? Aqui não mostra, mas daria para só copiar ela e testar, né? E a gente vai conseguir ver para onde que ela redireciona. Ela redirecionou até para uma outra categoria, mas que também provavelmente está sem nenhum produto atualmente, né? Por isso está dando 404. Mas a gente pode abrir aqui o Redirect Path, que é uma extensão que eu até recomendo para vocês lá, e a gente consegue ver. Eu entrei nesse link, ele me redirecionou para esse, e aí esse outro link aqui que a gente foi redirecionado, ele deu 404. Então ele deu erro aí, e provavelmente pelo fato do cliente não ter nenhum produto cadastrado nesse momento nessa categoria, tá? Então aí acaba dando esse erro. Então aqui por motivos também de acesso, por enquanto vou deixar pendente para verificarmos dentro da plataforma. Show? Beleza. Bora lá. Agora, pessoal, parte de dado estruturado. Essa parte aqui, ela é bem complexa também, tá? Ela é bem chatinha. Essa parte aqui, eu vou até verificar com vocês, na verdade, se vocês vão ter interesse de aplicar aí no projeto de vocês ou não, de oferecer para os clientes, tá? Até vocês podem ver aqui, ela tem uma prioridade baixa, porque assim, ela pode ser até bem funcional para ranquear, tá? Só que ela é algo muito cansativo de se aplicar, tá? É algo muito detalhista. Eu vou mostrar basicamente o que é para vocês aqui. Então, aqui pergunta o que? O site possui algum tipo de dado estruturado configurado? Isso dá para ver lá pelo Google Search Console, tá? Então, lá vocês conseguem ver dentro do site do cliente se tem algum tipo já de dado estruturado. Às vezes tem é, assim, nativo da plataforma, né? Então, às vezes já tem.
Aí pergunta caso sim estão estruturados corretamente, e aí aquele já entre alguma parte mais técnica que é dos dados estruturados em si, né, dos tipos. E o que são esses dados estruturados, pessoal? Esses dados estruturados, eu vou mostrar aqui para vocês um esquema de, por exemplo, pessoa. Então, eu tenho um site lá que que tem uma lista de pessoas. E aí, eu vou pegar os dados que eu tenho dentro lá do meu site que fala sobre pessoas e eu vou criar um objeto e eu vou passar para o Google alguns dados que ele pede. Então, isso seria o dado estruturado, tá? Então, eu abri aqui o esquema de pessoa, por exemplo, e aí tem o nome adicional, o endereço, a filiação, é, dia de aniversário, lugar, não, aliás, dia de nascimento, né? Lugar de nascimento, tem várias coisas, e-mail da pessoa, nome da família, enfim, vários dados. Eu estruturando isso aqui, ó, vou até mostrar para vocês aqui no fim tem, que é dessa forma aqui que o Google recebe, né? Então, por exemplo, Jane Doe seria a pessoa, aí aqui tem uma imagem, aí ele é professor, mora nessa rua, mora nesse lugar, esse é o telefone dele e esse é o e-mail dele. Então, o Google recebe isso e ele pega esses dados, ele já consegue ler com uma certa facilidade. E para que ele usa esses dados? Ele usa, ó, vou por aqui para vocês. Ele usa esses dados estruturados para poder trazer coisas, resultados de SERP diferentes. Então, por exemplo, quando a gente pesquisa aqui dados estruturados e vem esse resultado aqui, vocês estão vendo que muitas vezes a gente pesquisa, né? Ou até mesmo aqui na parte de questões que a gente abre aqui, e já vem uma parte do texto. Isso aqui só vem porque essa parte do texto ela está sendo enviada para o Google como dado estruturado, tá? Então, tem vários formatos de dado estruturado, e para o Google conseguir aplicar isso aqui dessa forma aqui, ela precisa ser enviada para o Google. Então, por exemplo, se eu pesquiso um bolo de cenoura, seja, ó, normalmente vem essas imagens, já vem essa avaliação, ó, avaliação 4.7 com 14 mil votos, é uma receita que demora 40 minutos. Então, tudo isso aqui ele tem, por exemplo, aqui, vou mostrar aqui no esquema para vocês, esquemas, ele vai ter aqui, ó, de produto, ele vai ter de recycle, aqui, ó, o recycle. Então, ele tem um dado estruturado só para receita. E aí, tem aqui o tempo de cozimento, informação nutricional, tudo isso aqui. Vai ter aqui questão de imagem também, e tudo isso que eu precisaria passar, né, num formato de código pro Google, para quando eu pesquiso isso aqui, por exemplo, ele poder me trazer essas imagens, ele poder me trazer essa avaliação, esse tempo de cozimento, tudo isso precisa ser passado via dado estruturado para o Google poder jogar aqui, né? Então, é basicamente isso, dado estruturado, tá, pessoal? E aí aqui ele já pergunta se o site tem, aí vocês podem verificar, porque algumas plataformas têm por padrão, e aí daria para verificar, e aqui ele já vai perguntando de alguns dados estruturados específicos, tá? Então ele tem para campo de busca, para redes sociais, para produtos e reviews, para website, né? Então, esquema de website, todos vocês conseguem abrir aqui o link também para ver que tipo de dados que vocês passariam, né, para o Google. Mas para a aplicação disso é um pouco chata, porque ó, pegando aqui de exemplo,
vocês teriam que, para a aplicação disso é um pouco chata, porque se não tiver uma ferramenta específica dentro da plataforma para fazer isso, teria que fazer no código, né? E aí ficaria bem chato, porque tem que fazer um script para poder enviar esses dados para o Google, entendeu? Então fica um pouquinho chato, mas quando for o caso, assim, algumas plataformas, por exemplo, eu sei que na Vtex tem ferramentas que automatizam isso, entendeu? Então você consegue dar uma automatizada aí, não precisa mexer com o código, mas isso aqui vai variar muito de plataforma para plataforma, então não tem jeito, mas é basicamente via código assim que se envia esses dados, né? É, deixa eu ver se a gente consegue fazer aqui um teste no Search Console. É isso que eu ia perguntar, para conferir se o site que está sendo testado tem ou não tem, vai via Search Console ou tem que ir de outro jeito com o Screaming Frog, alguma coisa assim? Pelo Search Console a gente consegue. Eu acho que eu tenho aqui. A do Up a gente acabou não conseguindo verificar. Mas vou mostrar para vocês aqui do. Cadê? Deixa eu trocar aqui de conta. Aqui. Ah, não. Ah, não, a gente até conseguiu sim, vai dar para verificar. Então a gente já tem aqui o Search Console do Up mesmo. A gente consegue verificar aqui, ó. Cadê? Onde que era mesmo? A gente vai em de pesquisa, dado estruturado. Faz tempo que eu não vejo aqui. Opa, aqui, esse produto. Aqui, ó. Aqui mesmo que a gente vai conseguir ver. Deixa eu ver se tem algum outro lugar com isso. Resultado da pesquisa. Não, aqui não. Vai ser aqui mesmo. Em compras. Então, ó, já estou até vendo aqui que já vai ter algumas coisas que é da própria plataforma, tá? Inclusive, tem muito a ver, eu acho que vocês já podem ter recebido, se tem Search Console de algum cliente, o campo X não foi encontrado, enfim, tudo isso tem a ver com o dado estruturado. Mas, por exemplo, já estou vendo aqui que tem alguns automáticos dentro do site de Up. Então, vou abrir aqui para vocês. Instância, deixa eu ver. Acho que aqui ele já está buscando automaticamente. Deixa eu ver se dá para. Ó, aqui, ó. Show. Aqui, ó. Aqui, pessoal. Então, ó, por exemplo, eu vim aqui em compras, tá? No Search Console eu vim em compras. Cadê? Até perdi. Snippet de produto. Então, aqui nos produtos, ele já tem, por padrão da própria plataforma, alguns dados estruturados de produto. Então, já está até aqui melhorar o aspecto de itens, né? Que seria alguns ajustes. Eu cliquei aqui e abri aqui um para a gente ver de exemplo. Aí, aqui abrindo item, a gente já vai poder ver de exemplo alguns pontos desse próprio item. Então, por exemplo, o campo aggregated rating não foi encontrado, o campo review não foi encontrado. Provavelmente, cadê? Vamos abrir lá em Up, por exemplo. Deixa eu ver isso aqui é da própria plataforma, né? Sim. Então, aqui até tem, ó, né, o review do cliente.
mas ele não consegue, ele não está conseguindo puxar aqui. Então, vocês podem ver que ele puxa algumas outras coisas, né? Então, por exemplo, aqui seria um dado estruturado do tipo produto. Então, eu abri aqui para vocês para mostrar o de receita, por exemplo. Se a gente for aqui em esquemas, vai ter o de produto também. Ó, tem aqui, ó, product. Então, é esse mesmo aqui, ó, por exemplo, aggregate rating, que é algo que ele não está recebendo lá. Então, ó, o aggregate rating não foi encontrado. Então, ele até tem esse dado aqui, daria para passar, aí teria que mexer para ver por que que ele não está recebendo esse dado. Mas, no geral, ele está recebendo dados já, ó. Então, já tem nativo da plataforma aqui no caso. Então, tipo produto, a imagem do produto, o nome, SKU, o tipo do produto, preço. O preço às vezes também até aparece lá na SERP do Google. Vamos ver, por exemplo, televisão. Se a gente pesquisar, televisão bem específica, assim. Ó, aqui, por exemplo. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, Smart TV, tal, tal, tal. Avaliação 4.9, 17 votos a partir de 1899. Então, isso aqui ele já está puxando por esse dado estruturado aqui de preço. Então, aqui, ó, por exemplo, tá 16,65, ele puxa aqui por esse valor, né? Que ele consegue aplicar dessa forma aqui, né? Então, por exemplo, aqui ele já conseguiria fazer alguma aplicação. Aí tem o URL, imagem, ofertas, aí já tem também produtos relacionados, que é igual aqui, ó, tá vendo esses links? Esses links ele puxa aqui de relacionados, né? Então, outros produtos que são relacionados. Então, ele já até bem estruturadinho aqui. Já tem produtos relacionados, já tem várias coisas. Mas vocês podem ver que tem alguns campos faltando, que inclusive aqui na plataforma eles estão disponíveis, que é esses resultados de avaliações, né? Então, ó, tem uma avaliação. Então, seria só passar esse dado de uma avaliação para esse campo aqui. Aí, a única coisa que seria, teria que mexer um pouquinho aí na plataforma mesmo, para ver se é possível fazer isso, entendeu? Para ver se é possível editar esse dado para passar para esse dado estruturado começar a receber o aggregated rating. E como a gente viu aqui, por exemplo, é, a gente vê que tem, por exemplo, em 249 itens, né? Todos esses três. E então, com certeza, como a gente viu aqui, é em produtos, né? E como eu tinha citado já anteriormente, a página de produto ela acaba seguindo o mesmo padrão. Então, essa variação que teve ao longo do tempo provavelmente era porque tinha menos produto ou mais produto cadastrado. Mas se a gente conseguir ajustar isso aqui em uma página de produto, provavelmente vai resolver para tudo, entendeu? Vai resolver para o site inteiro, para todos os outros produtos. Que, que até porque quando a gente vem aqui, a gente já vê que é a mesma quantidade de itens, né, em todos os problemas, porque é o padrão ali do que está sendo enviado, né, nesse âmbito do produto, né? Então, a gente resolvendo um produto, né, o layout do produto em si, a gente consegue resolver para todos. Isso que é bom, isso que é o lado bom, né? Agora, o lado chato é que realmente, para resolver esse ponto aqui, não tem assim um passo a passo, sabe? Não tem um jeito padrão. Ele não é um problema padronizado. Ele é um problema que realmente ele acaba variando e a gente vai ter que ver, vai depender da plataforma do cara, vai depender de várias outras coisas, entendeu? Então, por isso que essa parte de dado estruturado, ela acaba sendo um pouquinho chata, sabe? Para poder ajustar 100%. É, Bom, aqui, é, pelo que eu vi aqui pelo Search Console, já tá até que bem ok. Tem alguns aspectos para melhorar, mas até que tá bem ok. Então, eu só vou deixar aqui.
aqui no checklist, aqui, ó, review, produtos e reviews eu vou pôr não, e eu vou pôr verificar a possibilidade de ajustar a parte de review. Porque a parte de produto, como a gente viu, já tá ok. Então, eu vou deixar a possibilidade de ajustar a parte de review dos produtos. Alguns campos estão em branco. Então, eu vou deixar isso aqui para esse cliente, que é exatamente o que está acontecendo, né? É, tem alguns produtos ali, alguns produtos não, a maioria dos produtos que estão com alguns campos de review em branco. Então, eu vou deixar anotado, vou deixar pendente, e pelo que eu vi, o restante está bem ok. A gente viu lá, né? A gente viu aqui, ó. Cadê? A gente viu aqui, tem alguns aspectos que é desses 249 itens, que é os produtos. Aqui ele também até passa, o campo description não foi encontrado, que provavelmente, voltando, né, no checklist, vai ser lá a parte de descrição do item, né? Mas, bom, isso não vem ao caso agora. Mas a gente viu aqui que em Snippet tá faltando muita coisa de review nesse cliente do Up. Então, a gente poderia verificar aqui, né, a marcação de produtos e reviews. O restante, pelo que eu vi, está bem ok. Então, a gente pode deixar aí como ok. Mas aí vai variar muito, pessoal. Vai ter cliente assim que, por exemplo, a plataforma é horrível e não tem nenhum tipo de dado estruturado. Aí ou tem que aplicar na mão ou deixa sem mesmo, sabe? Então acaba variando muito isso. Isso é algo que foge um pouco do nosso controle hoje, que não tem um padrão, né? Mas aí vai acabar dependendo do cliente, da plataforma e tudo mais. Então, para esse caso de up, eu só deixaria esse ponto de atenção do review, e aí eu ia por isso, vou por isso aqui, né? É, igual eu pus aqui na aula, né? Que a gente vai montar o cronograma, eu colocaria isso aqui no nosso cronograma, né? E eu pegaria um dia inteiro para ficar só fuçando nisso para ver se consegue resolver. Mas isso também, como não é uma prioridade tão alta, daria para pôr um pouco mais para frente dentro do projeto. Então, é basicamente isso. Bom, aqui tem uma parte de vídeo também. Então, se o site possui vídeo, se o site possui sitemap de vídeo. Eu acho que aqui, né, pelo que eu me lembro, não tinha nada de vídeo, né? Nenhuma questão de vídeo, nem nada. Então, dá para a gente também deixar, no geral, obsoleto. Mas basicamente, se o site possui vídeo, se possui sitemap de vídeo, né? Então, quando a gente vem aqui, cadê? Aqui, aqui é o sitemap, né? Tem todas as páginas. Então, quando o site tem muito vídeo, seria interessante a gente ter um documento à parte, né? Com a URL específica de cada vídeo específico que tem dentro do site. Mas aí também vai ser para projetos muito específicos que vão ter vídeos, né? Às vezes pode ter algum projeto, mas é algo um pouco difícil. O site possui a transcrição abaixo do vídeo, então quando possui para ver se tem transcrição, né, do vídeo. E o site possui a marcação de dados estruturados do Google para vídeo, né? Seria especificamente aqui. Aqui eu vou deixar tudo obsoleto porque não se aplica, né? No caso aí de up. Mas eu acho que eu até tirei essa parte de vídeo aqui no checklist da nova versão, porque raramente ele é aplicável, tá? Deixa eu ver, ó, dados estruturados. Eu até tirei ele aqui, ó. Vocês podem ver que nem tem mais. Parte de rede social, pessoal. Então, parte de rede social, aqui segue também a mesma coisa. O site possui botões para curtir, compartilhar conteúdo nas redes sociais. Aí a gente pode vir aqui, no caso de bijuteria, eu acho que não tem, né? Ou tem? Vamos ver. A parte aqui de review, né? Aí tem aqui só o linkzinho ali. Ah, tem compartilha aqui, ó. Beleza.
Então, se eu quiser, por exemplo. Só que poderia até ser revisto também dentro da plataforma, porque tem aqui e-mail, Twitter, de repente o cliente, por exemplo, aqui não tem Instagram. E aqui, quando eu entro, só tem o Instagram do cliente. Então, esse cliente só deve usar Instagram. No compartilhe não tem Instagram. Então, poderia ser já um ponto de atenção, por exemplo. Então, aqui eu já colocaria que, vou pôr que sim, né? Tem os botões para compartilhar, mas verificar, né, se é possível inserir o Instagram e retirar os demais, caso seja da vontade do cliente, né? Às vezes ele quer manter também, enfim, aí é um papo a se ter com o cliente. Caso existam muitas imagens no site, é disponibilizado o código do Pinterest. Outro ponto interessante é o cliente ter Pinterest, né? Acho que o Pinterest, assim, ajuda bastante em questão de imagem para e-commerce, tá? Eu vou deixar aqui como não. Seria legal a criação, seria legal. Criação para up, bijuteria. Beleza. Todas as redes sociais estão presentes no site com o link abrindo em nova aba. Aí é só testar também. Então, só vai ter aqui embaixo, né? Quando a gente clica, abre uma nova aba. Beleza. Porque às vezes a gente clica, né? E acaba abrindo em cima da página que a gente está. Aí é horrível. Então, eu vou deixar aqui como abrindo em uma nova aba. Sim, aqui tá até errado. Sim, tem que estar ok. Beleza. Então, todas as redes sociais, com link abrindo uma nova aba, sim, ok, beleza. A gente vai para o mobile. O site é responsivo ou possui uma versão mobile? Então, a gente sabe que o site já é responsivo, né? Isso acaba sendo padrão de plataforma hoje em dia. Beleza, aqui o menu vem para hambúrguer. Vou fechar aqui. Opa, não dá, né? Fechar aqui. Dá até para pôr aqui alguns, tipo, iPhone 12 Pro, iPhone 14 Pro Max, para ver como fica mais ou menos. Então dá para dar uma testada de navegação, ver como que funciona e tal. Tá funcionando bem. Esse site acho que assim, tá show de bola, não tem muito que. A gente pode também abrir uma categoria para ver. Show de bola. Ver aqui um produto. Aqui até daria para fazer algum ajuste de layout, tá? Fica bem colado aqui o nome, né? Daria para fazer um ajuste de layout, mas beleza. No geral funciona bem. Fechou. Vou deixar aqui só. Sim, o site é responsivo sim, a navegabilidade da versão mobile está boa, sim. Eu vou deixar só possibilidades de ajuste de layout na página de produto, beleza? Deixar aqui anotado. Então, eu uso aqui a parte de infos, quando eu estou fazendo de um cliente específico, né? Para anotar realmente observações desse cliente, né? Aí nessa parte aqui, né? Eu deixei para vocês, anotado para vocês o que deve ser verificado, mas no geral eu gosto de usar essa parte aí, né? Para anotar aí essas observações dos clientes. Aqui parte do site se for multilínguas, tá? Eu acho que aqui nem é o caso. Mas tem alguns pontos, tá? Para quando o site for multilínguas, tá? Então, se tiver algum site que tem opção ali em inglês, enfim, outras línguas, espanhol,
tem que passar por aqui, e aí tem que fazer essas verificações. É, Aí aqui vamos para o blog, então o site possui blog sim, no caso possui, né? O blog está no mesmo domínio ou subdomínio do site? Sim. Não, isso aqui é ok. Então o site está no mesmo subdomínio, né? No mesmo domínio, no caso. Então, você que tem aqui o blog, que é no mesmo domínio, só em outro subdomínio, né? Que é o subdomínio do próprio blog. Então, beleza. O blog possui uma postagem regular de conteúdo? Acredito que não mais, né? Então, a gente está vendo aqui, parou em junho. Então, aqui já daria para entrar com uma opção de conteúdo, que aí vocês podem até vender à parte, se vocês quiserem, para esse cliente, criação de conteúdo para o blog, tá? Então, vou por aqui não. Também tá aqui. Seria 100 novos posts de conteúdo no blog, tá? Os artigos publicados no blog possuem links para o site, então daria para a gente dar uma analisada também em questão de qualidade, né? Desses conteúdos que já existem. Eles são bem simplificados, né? Não tem nada de imagem nem nada. Então, aqui eu já vou pôr não também. Aqui não. Aqui não. As categorias do produto linkam para artigo. Aqui, beleza, também. Então, aqui, ó, a gente já tem conteúdos de blog que são bem crus, né? Vocês podem ver que quase não tem links, quase não tem nada. Então, por que não, né? Colocar aqui uma imagem do próprio produto do cara, um link para o produto, até um botão de comprar dá para pôr aqui, cabe muita coisa para fazer propaganda lá do próprio site, né? Então, então aqui tá bem pobre, né? Esse blog aqui tá bem fraco. A categoria e página de produtos linkam para os artigos relacionados do blog? Aqui já não também. Então é bastante difícil criar essa conexão do blog com o site, tá? E é essencial. Então, por exemplo, se a gente tem aqui no blog, aqui, por exemplo, fala de peças antialérgicas. Se a gente tem aqui no blog um post assim bem legal, bem longo, falando sobre peças antialérgicas de bijuteria. Então, por que que elas são antialérgicas? O que que é o material delas? Qual a qualidade do material? Qual que é a qualidade do procedimento que eles usam? Tudo mais. Poderia ter, por exemplo, aqui um link para o blog para esse post de peças antialérgicas, entendeu? E assim como no post de peça antialérgica, poderia ter link para os produtos lá do site que são antialérgicos, não sei, provavelmente são todos os produtos, né? São, mas se não for também, aí poderia pôr só os que são aqui nesse post blog, né? Então, falta aqui também conexão aqui do blog. Então, esse blog aí tá bem pobre. Assim, ele tá até sem motivo de existência, né? Assim, não tem muito por que ter ele se não for para utilizar ele de uma forma boa, né? Então, aqui não existe comunicação entre o blog e o site. E os artigos possuem links? Não. Os posts são bem fracos em termos de linkagem e imagens. Beleza. Então aqui, ó, já fica vários pontos que poderiam ser ajustados aí. Aí vocês podem oferecer isso de duas formas, né? Ou direto no projeto, ou de uma forma à parte, realmente, aí para o cliente, de uma forma extra. Aí vai muito de como que vocês querem vender esse produto, tá? Se vocês forem fazer isso direto no projeto, né?
assim como se fosse default do projeto, vocês vão ter que cobrar um fee um pouquinho a mais, porque vocês vão ter que criar conteúdo, vão ter que ter um trabalho de entrar nesse blog e fazer essas linkagens e tudo mais, ou vocês podem vender como um extra parte para o cliente, só esse trabalho de ajuste do blog, tá? Aí vai muito do que vocês desejam, tudo mais. Beleza, aí a parte do blog tá ok também. Aí já entra na parte de performance, que foi a parte que eu alterei aqui para vocês, pessoal, que eu joguei a parte de imagens para cima. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Acabou ficando versões diferentes, porque a gente já estava mexendo e eu não tinha ajustado ainda. Então acabou ficando versões diferentes. Mas não tem problema, a gente ajusta aqui rapidinho. Então aqui, vou até copiar aqui. Então, daqui para baixo, a parte de performance que é bem mais técnica. Então, vou fazer uma aula à parte só para a gente ficar falando dessa parte de performance técnica, tá, pessoal? Porque é bastante coisa e entra em parte de código e vai ser bem complexo, tá? Então, então, eu vou até dar uma também, eu mesmo vou ver como que eu posso dar uma abstraída nisso para dar uma simplificada, tá? Então a parte ela é bem chatinha assim de se verificar. Mas bora para a parte de imagem. Vou abrir aqui o site na home. Eu vou jogar ela aqui no GTmetrix e também no PageSpeed. Opa, foi num barra analyze ali, beleza. Então vou testar nosso site aqui no GTmetrix. Vou esperar ele testar aqui, porque aqui ele vai fazer várias requisições lá no site para poder testar. Então, vou esperar ele testar aqui para depois testar no PageSpeed, senão um pode influenciar o outro. Aqui vai ter várias influências, tá, pessoal? Então, tipo, se vocês fizerem o teste e a internet de vocês estiverem ruim no dia, também vai acabar influenciando, tá? Então, em alguns pontos, é, tem sempre variações, influências, assim, do momento que você está fazendo o teste. É normal, tá? O teste do GTmetrix não é feito no servidor deles ali? Tanto é que a gente tem como escolher o server location ali? Sim, sim, é feito no servidor deles. Até tem ali, né, o que que ele está usando para testar, mas acaba tendo variação porque ele está enviando esses dados para o nosso, né? Então tem também uma comunicação entre nós e eles. Então acaba tendo variação. Você pode até testar, sim. Por exemplo, aqui no F12, te mostrar uma coisa que eu acho bem bacana. Vou deixar responsivo aqui. Eita, eu mudei de página sem querer, eu acho, mas bom, aqui no F12 você vem aqui em Network, é aqui mesmo, né? Acho que é. Cadê? As coisas do Zoom acabam me atrapalhando um pouco, eu não tô acostumado. Cadê? Acho que é aqui. Aqui, ó. Se você dá um F12 aí no seu Chrome, você tem essas abas, né? E você consegue vir aqui na aba Network. Essa aba Network é basicamente onde tem todas as requisições de um site, né? Que não sejam carregadas no servidor. Então aqui você vai ter todas as requisições que foram feitas direto que não são de SSR, né? Que é Server Side Rendering. Então, tudo que não foi renderizado do lado do servidor, você vai ter aqui nessa lista de network quando você carrega um site. Aqui, você consegue, aqui tem você pode ver que tem um símbolo aqui de Wi-Fi, e aqui você pode ver que tem alguns presets, né? Ou você consegue até customizar.
Mas, basicamente, esses presets tem aqui, ó, Fast 3G, Slow 3G, Offline, que é se você quiser testar um site offline, se você quiser testar um site com 3G rápido, e esse No Throttling, que é sem interferência, né? Então, se você pegar aqui por Fast 3G, por exemplo, fazer o teste do site, depois por No Throttling, né, que seria sem nenhuma interferência, que é essa internet mais rápida que um 3G rápido, né? Porque aqui ele simularia um 3G rápido. E aqui seria sem interferência nenhuma. Se você fizer o teste com os dois ativos, ou se você fizer o teste na sua casa, em outro lugar que tem uma internet um pouco mais devagar, você vai ver que vai dar alteração no teste, mesmo que ele use, né, um servidor externo, acaba tendo algumas requisições, né, que são feitas diretamente com o seu computador. Então acaba dando interferência quando a gente faz o teste de velocidade. Mas aí também vocês vão ver isso no resultado, né? Porque as interferências que vão dar é tipo comunicação com o servidor demorou. Aí você fala, pô, minha internet estava meio lenta, eu sei que esse ponto aí talvez seja pontual, né? Seja pontual desse teste que eu fiz. Então, com o tempo, você vai pegando essas manhas, sabe? Olha lá, analisando com Lighthouse, que é o que o PageSpeed usa por padrão, tá? Que é uma empresa aí que tem um software muito bom, que é o que o Google usa, que é uma equipe do Google. Que o GTmetrix usa também, mas ele acaba, o que é legal dele, que ele acaba usando mais. Ué, deu erro, hein? Vamos ver se a gente consegue ir por aqui pelo PageSpeed. Que não foi, não. Aqui pelo PageSpeed foi super rápido. Deixa eu dar um F5 aqui para cancelar esse. Job error, beleza. Deixa eu analisar de novo aqui. Show. Deixa eu ver. Agora eu vou deixar rodando aqui para ver se vai. Bora ver aqui. Bora por um computador. Que é a avaliação do Web Core Vitals, né? Então, isso também é super importante para SEO. Aqui também dá para a gente manter sempre a origem, tá? Porque acaba sendo que essa URL ele vai olhar para a home de fato, né? Que aqui eu pus a URL do site, que no caso cai na home. Então, essa URL é home, origem seria o domínio como um todo. Então, a gente também pode sempre pôr como origem aqui, tá? Para poder olhar o domínio em si, né? Aí depende do que a gente quer olhar também, né? No caso, como a gente vai dar uma analisada mais geral, assim, no site, eu vou olhar aqui para a origem, para a gente olhar para o domínio como um todo, né? Então, a gente pode ver até aqui que a gente tem bastante coisa que está ok. Eu acho que ele só está um pouco lento aqui, ele está carregando ainda. E como a gente está olhando ali a parte de imagem, ele costuma listar aqui para a gente as imagens que estão pesadas, tá? Ele costuma fazer uma listagem de todas as imagens que estão pesadas. Aqui eu acho que ele só vai abrir. Aqui ele só vai abrir a parte. Aqui, o diagnosticar problemas de desempenho que não está rodando. Vamos ver se aqui vai rodar. Mas esse site, assim, até pelo Web Vitals aqui, ele tá bem legal, só tem um pouco de layout shift. Eu posso também, até pensando nisso também, vou fazer uma aula explicando cada um desses, tá? Para vocês. O layout shift é quando tem coisa que carrega posteriormente. Então, tipo, quando a gente carrega aqui, e aí, por exemplo, esse frete grátis fica colado aqui em cima, e aí esse banner carrega e aí joga ele lá para baixo.
Então, é alteração de layout com carregamento posterior. Então, isso é o CLS, né? O Cumulative Layout Shift. Que ele mudou o layout porque tinha algo que não tinha carregado ainda. Então, o Google considera que isso é ruim. Aqui ele não está conseguindo testar, não. Deixa eu ver se é por causa do site ou se é por causa do GTmetrix. Aqui, ó, ele finalizou no PageSpeed. Ó, então ele deu um desempenho bem baixo, né? Na verdade, uma nota bem baixa aqui. Vamos ver aqui os principais problemas que ele traz, né? Que é o DOM, um tamanho excessivo. Então, o DOM basicamente é o nosso documento, tá? É o documento todo, tudo que está aqui na página, a página inteira como em si. Caramba, eu fechei, não acredito, que raiva. Ele vai abrir de novo? Ah, beleza, ele abre. Então, ele deu um DOM como problema, minimize o trabalho da thread principal. Então, ele está carregando muito JavaScript. Mas vamos para a parte que é mais fácil de resolver, que é a parte de imagem, tá? Que é essas partes aí que eu vou ter que fazer uma aula à parte, porque são bem complexas, tá? Aqui, ó. Os elementos de imagem não têm width e height explícitas. Então, defina uma largura e altura explícitas em elementos de imagem para reduzir mudança de layout e melhorar a CLS, que é o que eu tinha comentado agora, né? Do Layout Shift, que é o CLS. Então, basicamente, ele está falando que as imagens não têm uma altura e uma largura específica. Então, a gente já está vendo aqui, ó, por exemplo, que são os banners. Então, aqui dentro do site, ó, a gente até pode ver que o banner está num tamanho, né, que ele está meio, aqui ele está meio esticado, né? A gente pode ver. Então, a gente até e aí eu tô tentando não utilizar muito o inspecionar, ele é um pouco chatinho, mas de vez em quando ele é essencial, pessoal. Então, algumas coisas a gente vai ter que acabar inspecionando aí. Então, vai estar aqui dentro, banners. Banners full aqui. Então, aqui, esses banners aqui, eles não estão com... Aqui, ó. Aqui é o banner, né? Deixa eu ver. Ah, não. Aqui é o Preview Next. Cadê o banner? Presentation. Deixa eu só achar isso aqui. Cadê o meu inspecionar? Achei. Aqui, ó. Então, aqui eu achei o banner. Então, vocês podem ver que aqui no código, esse banner, ele não tem, ele não tem a definição de width e height, né? Que seria a altura e que ele comenta aqui, o width e height. Então, ele não tem esses dados aqui para definir a altura. Então, meio que o cliente consegue jogar a altura e tamanho que ele quiser aqui e vai meio que ser ajustado automaticamente, né? Então, seria bom ver se é possível ajustar isso, tá? Aqui no checklist. Existem imagens que podem ser otimizadas? Sim, eu colocaria aqui que sim. A dimensão das imagens estão especificadas no HTML? Não, não estão, que é exatamente o que a gente falou agora, né? Que é a altura e largura da imagem. Então, não. Eu vou deixar aqui pendente. As imagens podem ser substituídas por fontes ou SVG. Então, vou verificar de novo aqui. No F12 de novo. Essa imagem aqui, ela está em formato JPEG. Eu acho que está ok.
o JPEG ele costuma ser bem leve, tá? Ele não costuma ser um problema, não. O JPEG ele é excelente. A única coisa é que ele é um problema quando as pessoas precisam de imagem sem fundo, né? Então, às vezes o pessoal não usa o JPEG porque quer uma imagem sem fundo e aí acaba pondo PNG e o PNG pesa demais. Mas aqui tá em JPG, tá tranquilo, tá? Então nem vou pôr. Podia ser SVG. SVG é um formato de imagem que está sendo muito utilizado, que ele consegue ter o fundo transparente e ele é super otimizado para web. Então ele é até melhor que o JPG. Mas, assim, no geral não precisa trocar, tá? Se tiver JPG, porque, por exemplo, se tivesse pesado essas imagens, ele teria reclamado aqui, ó. Acho que ele nem reclamou. Ele teria um diagnóstico aqui que seria imagens muito pesadas, imagens com peso muito alto, enfim, ele sempre traz também quando tem essas imagens com muito peso. Então, não é o caso. E há imagens em PNG que poderiam ser substituídas por JPG para ficarem mais leves? Aqui também não. Então, eu colocaria só aqui, verificar a possibilidade de adicionar um tamanho padrão nas imagens do banner, que é basicamente do que ele reclamou aqui, ó. É isso. Que é todas do banner. Banner, banner, banner. Tudo do banner. Show. Bom, acho que é isso então, pessoal. Essa parte de imagem seria isso. Seria verificar o peso das imagens, tá? Para ver se poderia substituir. E essa questão de dimensão, porque às vezes o cara tá subindo lá imagens gigantes. Outra coisa que pode acontecer, tem definido, vamos supor que tem definido aqui o tamanho da imagem. Só que aí o cara pega, sobe uma imagem gigantesca, por exemplo, tá lá para pôr imagem 50 por 50. E aí o cara sobe uma 1000 por 1000, só que ela é ajustada para 50 por 50 e fica boa. Só que aí ela é uma imagem 1000 por 1000 que pesa, tem o peso de uma imagem 1000 por 1000, só que está sendo reajustada ali, né? Então isso também pode causar aí questão de peso, né, da imagem, que não é o caso, mas que também pode acontecer bastante aí em outros projetos. É, mas é basicamente isso que eu deixaria pendente. E Acho que aí a vale a gente pena, acho que vale a pena pode botar essa falar. observação aí, André, que pode manter JPG, sabe? Caso não esteja pesando muito, né? Tá, beleza. Sim, caso não tenha problema de peso das imagens lá no PageSpeed ou no GTmetrix. Metrics pode manter as imagens. Beleza, E acho que já dá para caminhar para o encerramento também, André, para a gente fechar no tempo aí. fechou. Bom, pessoal, é isso aqui. O checklist é isso aqui. É trabalho de formiguinha mesmo. Tem que ir vendo ponto a ponto e anotando o que tem para ajustar e o que não. Não tem segredo, tá? Algumas coisas podem ser chatinhas. Se vocês ficarem em dúvida, eu vou estar aqui, tá? Só pode me chamar à vontade e tal. Mas é trabalho de formiguinha de ir verificando ponto a ponto do site, ver o que pode ser ajustado. Aqui a gente fez do up, né? Mas nessa cópia que eu mandei para vocês, no Infos, como eu expliquei lá no PPT, tem explicado um a um o que verificar. Então, aqui imagens, ó, verificar imagens que podem ser otimizadas, verificar se tem imagens que são maiores que o necessário ou estão sendo ajustadas no HTML, verificar se o site aceita o formato SVG e substituir os formatos PNG. Vou até por aqui, caso estejam pesados. Enfim, é só ir fazendo aqui realmente passo a passo de toda essa lista que vocês vão chegar no resultado final. E aí, com esse resultado, como eu falei, agora que a gente terminou o checklist, o próximo passo seria montar já o cronograma para a gente olhar. Aí eu acho que na próxima aula vai ficar mais claro. Eu acho que vai dar
uma clareada boa, que a gente vai montar, eu vou montar aqui já deixar pronto para vocês, né? E aí na aula eu explico como eu montei, e a gente olha para isso e fala, tá, esses 12 meses é o que a gente tem para fazer para esse cara aí, nesse período de 12 meses, com a mensalidade que ele vai pagar aí pra gente e tudo mais. Então é basicamente isso, pessoal. Deixar esses minutinhos aí para vocês falarem, se for alguma dúvida, alguma questão, pode falar. Do meu lado, a princípio, tá tranquilo. Não tem nenhum ponto pra Tudo discutir. certo por aqui também. Tranquilo também, agora é mão na massa. Ô, André, uma coisa. Esse cronograma para 12 meses, tu vai começar a tratar dele semana que vem já? Sim, agora a gente finalizou o checklist e aí agora a gente já vai começar a tratar esse cronograma, então. Então, Fechou. para Up, né, como a gente passou o checklist inteiro neles, eu vou verificar ali umas coisas com Jefferson de acesso à plataforma para terminar algumas análises. É, e aí, eu até vou ver se a gente for usar ele mesmo como exemplo, a gente pode começar a tocar ele como se fosse um projeto mesmo para a gente começar realmente a fazer as coisas para ele e começar a aplicar, entrar em contato com esse cara, para realmente pôr em andamento e vocês verem em prática aí, né? Mas aí a gente já monta esse cronograma e já, aí dependendo, já envia para o cara e já começa a fazer as coisas. Fechou? Fechado. Terça-feira nos encontramos então, pessoal. Agora voltou a rotina, tá? Terça e sexta, de 8 às 10. Bateu. Combinado. Fechado. Combinado. Um abraço. Valeu, Valeu, Uma boa pessoal. galera. semana, Abraço. João. Até mais. Valeu, Tchau. galera. Abraço. Valeu, galera.